Eu queria começar esse vídeo com uma pergunta. Qual foi a última vez que você precisou de uma ajuda e encontrou exatamente o que precisava? Eu não estou falando de um favor. Eu estou falando de um hospital que demora para te atender, de um processo na justiça que não anda, parece que não tem fim, de um telefone que nunca atende, de um e-mail que você nunca consegue receber uma resposta. A sensação é que quando a gente mais precisa, quase tudo para de funcionar. Sabe quando a gente precisa resolver um problema, sei lá, um problema jurídico, um problema financeiro, um problema de segurança? A gente acaba sendo orientado a procurar um órgão responsável, não é verdade? E essas instituições elas foram criadas para proteger o cidadão. Pelo menos esse era o plano inicial. Mas quando parece que nada disso funciona, né? Você liga e nada. Você manda entrar em contato por e-mail e nada. Aí você espera meses por uma consulta e essa consulta nunca chega, nunca é marcada. A justiça demora anos para resolver uma pendência, uma situação. E é justamente nesses momentos que milhões mesmo de pessoas recorrem a algo que nunca deixou de existir, que é a fé. E aí foi que eu cheguei nessa ideia de fazer esse vídeo. Porque a fé seja realmente o último serviço público que ainda funciona. Não porque seja administrada por governos, mas porque ela continua aberta 24 horas por dia. Você não precisa pegar uma senha, não precisa ficar juntando documentos, não precisa. Ela não quer saber se você é rico ou se você é pobre. Ela simplesmente recebe qualquer tipo de pessoa. E o nosso mundo hoje, ele depende de dinheiro para tudo, ele é movido a dinheiro. Se você paga, normalmente você é atendido mais rápido. Se você paga menos, de repente precisa esperar um pouco mais. E se não tem dinheiro, talvez você não receba resposta nenhuma, nunca. Mas a fé, ela é acessível para todo mundo. Ela nunca vai perguntar quanto você ganha, ela não vai ficar perguntando o seu endereço, não vai perguntar em quem você votou. Ela simplesmente está lá. E eu acho isso algo extremamente extraordinário. Mas aí você pode vir me perguntar, mas a fé resolve o problema? Porra, se você me perguntar isso, eu vou falar, porra, que baita pergunta. Sabe? E a resposta que eu vou te dar é que a fé ela não transforma automaticamente uma vida difícil em uma vida perfeita. Ela não impede que pessoas boas sofram. Ela não vai impedir perdas ou despedidas. Só que existe uma diferença enorme em atravessar uma tempestade completamente sozinho e atravessar essa mesma tempestade acreditando que existe um propósito maior. Sabe? Eu acho que a situação pode ser exatamente a mesma, mas a pessoa já não é mais a mesma. Hoje a gente confia em tudo, né? A gente confia na internet, no GPS, em aplicativo, mas a gente tem dificuldade de acreditar em Deus. A gente entrega todos os nossos dados pessoais para empresas que a gente nunca viu, a gente não conhece. Mas a gente tem medo de entregar os nossos problemas, nossas preocupações para Deus. Talvez porque a gente foi ensinado a acreditar apenas naquilo que a gente consegue enxergar. E aí eu acho que existe uma coisa muito interessante, porque a gente acredita no amor, a gente acredita no respeito, a gente acredita na confiança, a gente acredita na esperança. E ninguém consegue ver ou tocar nessas coisas. A gente simplesmente sente. E eu acho que a fé, ela faz parte desse mesmo universo, né? Porra, ao longo da história,
reinados caíram, governos mudaram, moedas perderam valor, tecnologias ficaram ultrapassadas. E a fé, ela atravessou tudo isso. Ela atravessou séculos. A fé, ela sobreviveu à guerra, ela sobreviveu a perseguições, sobreviveu a crises econômicas. Sabe, muitas pessoas perderam emprego, dinheiro, saúde, e mesmo assim, essas pessoas elas continuaram de pé. E quando você pergunta para essas pessoas como elas conseguiram, muitas delas vão responder. Elas vão responder a mesma coisa. Tipo, eu nunca perdi a fé, eu sempre tive fé. Não porque a caminhada foi fácil, mas porque desistir, na verdade, nunca foi uma opção. Existe uma frase que eu acho que todo mundo conhece, né? Que a esperança ela é a última que morre. E talvez isso aconteça porque esperança e fé elas caminham junto. Quando uma desaparece, a outra ela desaparece também, ela enfraquece. Quando uma cresce, a outra acaba crescendo junto. E a fé tem essa capacidade incrível. Ela não impede as decepções, ela não impede as quedas, mas ela ajuda a gente a levantar, a gente a continuar, a caminhar. E isso é muito bonito. Eu acho que talvez o maior milagre da fé não seja mudar o mundo ao nosso redor. Eu acho que talvez seja mudar o mundo que existe dentro de nós, sabe? Transformando medo em coragem, desespero em esperança, ansiedade em paz. Às vezes a gente só quer falar de Deus ou falar com Deus quando tudo está muito bonito, quando tudo está dando certo. Mas eu acho que isso seja justamente o contrário. Eu acho que é quando a gente está quebrado que a gente percebe o quanto precisamos dele. A fé, ela nos lembra que nenhum sofrimento dura para sempre. Nenhuma noite eterna, nenhuma tempestade, ela permanece para sempre. Que mais cedo ou mais tarde, o amanhecer, ele chega. Isso não significa que todas as respostas elas virão rapidamente. Às vezes, sei lá, Deus responde de imediato, às vezes responde um pouco mais demorado, responde depois. Às vezes Deus responde de uma maneira completamente diferente daquela que a gente imaginava, que a gente esperava. Mas essa espera, ela também ensina, né? Ela fortalece, essa espera, ela amadurece, ela transforma, né? Talvez seja exatamente por isso que milhões de pessoas continuam acreditando. Não porque nunca sofreram, mas porque, sei lá, descobriram que existe uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que permanece mesmo quando tudo parece tá desabando. Enquanto existe vida, existe possibilidade. Enquanto existe esperança, existe caminho. Enquanto existe fé, existe força para continuar. E talvez a fé nunca tenha prometido uma vida sem problemas. Talvez ela tenha permitido algo muito maior, que você nunca precisaria enfrentar esses problemas
sozinho. Enquanto existir fé, existe uma razão para a gente levantar da cama, dar mais um passo e acreditar que a próxima página da sua história, da minha história, pode ser melhor que a última.